Olá, seja bem-vindos ao nosso devocional. E a palavra de Deus para você hoje é: Deus nunca se atrasa. A Bíblia conta a história de uma família unida na cidade de Betânia que foi devastada por uma tragédia inesperada. Esta família, Maria, Marta e Lázaro, era muito próximo de Jesus. Literalmente, ele se assentava à mesa de jantar deles e passava horas com eles, pois eram grandes amigos. Mas certo dia, a tragédia bateu à porta deles. Lázaro estava muito doente, então Marta e Maria enviaram uma mensagem urgente a Jesus, que estava pregando com seus discípulos em outra cidade. No recado enviado ao amigo, as irmãs diziam: Senhor, aquele a quem amas está doente. Vamos ser sinceros. Todos nós, inclusive Marta e Maria, esperávamos que os próximos versículos de João 11 dissessem que Jesus parou tudo o que estava fazendo e foi até a casa de Lázaro para curá-lo. Eram amigos. Ou então que Cristo repetisse o milagre que fez com o servo daquele centurião que estava à beira da morte, e naquela ocasião o Senhor disse uma única palavra e salvou aquele homem que estava a quilômetros de distância dele. Isso com certeza faria muito mais sentido para nós. Mas não foi o que realmente aconteceu. Vamos ler juntos a continuação desta passagem que está registrada no Evangelho de São João, capítulo 11, no verso 4 e 6. Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Se analisarmos friamente esses versículos, podemos até achar que há uma contradição muito grande ali. Se Jesus realmente amava Lázaro, por que ele não agiu e o curou imediatamente? E quando as dificuldades e as tragédias atingem as nossas vidas, podemos fazer uma pergunta semelhante. Se Jesus realmente nos ama, por que ele deixou isso acontecer? Aqui está o problema. É difícil ver com os olhos cheios de lágrimas ou tentar enxergar uma luz em meio à escuridão. A nossa visão fica embaçada, não consegue focar em nada, acabamos perdendo a perspectiva e não entendendo por que isso está acontecendo conosco. E a Bíblia nos mostra que o rei Davi passou por momentos parecidos. Veja o que ele escreveu nos Salmos de número 22, no verso de número 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. De noite, eu não recebo alívio. Não sabemos ao certo o que acontecia com o rei Davi naquele momento, se ele estava sendo perseguido por Saul, por seu filho Absalão ou por outros inimigos. Mas a verdade é que Davi havia pedido a ajuda do Senhor, mas o pai permaneceu em silêncio e não atendeu às suas orações naquele momento. Porém, isso não faz com que o rei de Israel perdesse a sua esperança. Tanto é que nos versículos seguintes ele reafirma a sua fé no Senhor, independente das lutas que estava enfrentando. Veja como o salmo continua no verso 3 e 5 do Salmos de número 22. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Precisamos nos lembrar de que o silêncio de Deus não seja necessariamente uma negativa aos nossos clamores. Só porque ele não faz algo tão rápido quando gostaríamos que fizesse, isso não significa que ele nunca o fará. Significa simplesmente que Deus tem o seu tempo, assim como Deus também tem a sua vontade. Por mais que não possamos ver como a situação terminará ou porque ela veio sobre nós, ela flui do amor de Deus e é controlada por Ele. Por isso devemos confiar no seu poder e fidelidade. Ao voltarmos à história de Lázaro,
vemos que aquele homem não resistiu e acabou morrendo. Algum tempo depois, Jesus decidiu voltar para a Judéia, pois sabia que o amigo havia falecido. Então ele disse aos seus discípulos: Lázaro morreu e, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Enquanto Marta e Maria choravam a perda do irmão, o Senhor pediu para que removessem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro e ordenou que ele se levantasse e saísse de lá. E, para a surpresa e alegria de todos, aquele homem ressuscitou e mais pessoas passaram a acreditar que Jesus realmente era o Messias, o Filho de Deus que havia vindo ao mundo para o salvar. Jesus havia dito que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a honra e a glória do nome de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso devemos acreditar que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, incluindo as provações e tribulações, têm como objetivo de engrandecer o nome do Senhor e nos fazer crescer espiritualmente. Passar por momentos difíceis faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos ler juntos a passagem que está escrita pelo apóstolo Pedro, que fala exatamente sobre isso. Diz assim, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versos 6 e 7, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam-se entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Meu irmão,